trouxe até o note, mas eu vou ver se eu consigo enxergar bem com o celular, né? A idade vai chegando. A vista, o médico disse que quando eu fui fazer exame de vista, o médico disse assim, é coisa da idade. A idade está chegando, a vista cansa, então tem que usar óculos. Eu vou tentar, com óculos aqui, usar meu celular, ministrar pelo celular, senão eu pego o note ali, mas creio que vai dar certo. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Tem Bíblia aí para todos acompanhar? Você acompanha no seu celular aí. Romanos 5. Eu tenho o celular, tenho a Bíblia convencional, a tradicional aqui, né? Gente, eu sou da época que gosto de ter papel na mão, né? De folhear, de escrever, de rabiscar. A minha Bíblia é toda marcada, né? Mas a tecnologia está aí, a gente deve segui-la. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim: portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isto, como também nos gloriamos na tribulação, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. A confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós, por todos os ímpios, ou Cristo morreu por nós, os pecadores, sabendo que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida ou de morrer. Porém, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legado a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgado a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aquele que não cometeu pecado, semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que havia de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação.
Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão com vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Amém? Vou parar aqui. Depois continuo, tem os versículos 18 até o 21. O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação. Ele vem falando ali da questão da transgressão, da justificação, e ele faz uma comparação entre Adão e Cristo. O primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão, ele pecou, desobedeceu a Deus, e o último Adão foi fiel. Esta noite, eu quero ministrar, eu quero conversar com vocês, entender um pouco sobre a fidelidade de Deus. Diga assim: Deus é fiel. Com convicção, Deus é fiel. O nosso Deus, ele é um Deus fiel. Deus é fiel. Alguns autores, alguns teólogos dizem que a fidelidade é um atributo de maior conforto e doçura. Que a fidelidade de Deus é um dos seus atributos de maior conforto e doçura para o ser humano. Por quê? Porque Ele é a resposta daquele que está com o joelho cansado de tanto orar, de tanto buscar, de tanto estar diante dEle. Ele é fiel para responder. É um conforto de doçura no momento da tribulação, no momento das lutas, das batalhas, das dificuldades. Deus faz com que você frutifique até no deserto, por causa da sua fidelidade. Nós lemos, que nós devemos nos gloriar pelas provações, porque a provação produz perseverança. Você pensa que até no seu deserto, Deus faz com que você frutifique, prospere por causa da fidelidade dele. Então a fidelidade, alguns teólogos colocam como um tributo de doçura. É um dos atributos mais, não vou dizer o maior dos atributos, mas um atributo que transmite segurança, que transmite paz, que transmite conforto, porque você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. E quando se fala de fidelidade hoje, é algo difícil de nós, às vezes, até compreendermos, porque nós vivemos numa sociedade que não sabe ser fiel. Porque nós comparamos, Paulo está comparando dois Adãos, o primeiro Adão que pecou e o segundo que foi obediente. E quando você olha para o primeiro Adão, quando ele pecou, o pecado da rebelião, da rebeldia, da infidelidade, da desobediência entrou na humanidade. E o autor, Paulo Romanos, ele está escrevendo, olha, por causa dele, o pecado entrou, a desobediência entrou, a infidelidade entrou, a morte entrou na raça humana. Então nós vivemos numa sociedade em que o pecado original reina, infelizmente, até que Cristo se manifeste, ou a igreja de Cristo, transborde, saia das quatro paredes, influencie a sociedade, o avivamento venha e mude a realidade. Nós vivemos numa sociedade que infelizmente é infiel. Nós poderíamos falar da infidelidade na política, mas isso é um assunto que daria dor de cabeça. Mas nós vemos que muitos prometem uma coisa, na hora que é eleito não cumpre aquilo. Isso é infidelidade. Nós vemos a infidelidade dentro do casamento. Quantos casamentos são destruídos por causa da infidelidade, da falta de fidelidade? Quantos divórcios, quantas contendas, porque alguém, um dos cônjuges, foi infiel? Nós vemos a infidelidade nos negócios, nas empresas. A pessoa que diz ser seu amigo, mas por trás está te apunhalando para tomar o seu lugar ou ser promovido no seu lugar. A infidelidade reina.
E quando você olha na sociedade de uma maneira geral, você vê o quê? A infidelidade. E aí Deus chama a sua igreja, separa um povo e partilha conosco do seu atributo e pede que nós sejamos o que agora? Fiéis. Aí lá vem Deus e diz assim: eu preciso que vocês sejam fiéis. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Fidelidade. Deus agora chega, separa um povo, uma igreja, e fala assim: vocês agora precisam manifestar um dos meus atributos. Não vou entrar em todos os atributos de Deus, que não teria tempo, mas vamos nos deter no da fidelidade. E Deus diz: olha, você precisa ser fiel. Você precisa ser fiel. Ser fiel. Deus chama a igreja e diz: você precisa ser fiel. Mas como eu vou ser fiel se eu vivo numa geração infiel? Como eu vou ser fiel se eu vivo numa geração que não prega fidelidade? Como eu vou ser fiel se eu venho do pecado original que traz dentro de mim a infidelidade? O salmista diz, Davi diz, no pecado eu fui gerado, no pecado a minha mãe me concebeu, ou seja, está arraigado. Mas Deus diz para nós: seja fiel. E é esta palavra que eu quero compartilhar com vocês, a fidelidade de Deus, esse atributo de maior conforto, de maior doçura. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: porque fiel é o que prometeu. Diga assim: Deus é fiel. Deus é um Deus fiel, tremendo, maravilhoso. É um Deus que se importa conosco. Quando você olha para os dois, o primeiro Adão e o último Adão, você vê algo que diferencia os dois. O primeiro Adão, ele foi desobediente. O segundo Adão, que é Cristo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando você olha para os dois Adões, você olha o primeiro, você lembra do pecado original. Você olha para o segundo e lembra do sacrifício na cruz. Você olha para o primeiro Adão e lembra que o homem pecou, desobedeceu a Deus e foi expulso da presença de Deus. Então toda a infidelidade, ela traz consequências ruins, mais para o ser humano. A infidelidade de Adão fez com que ele perdesse a presença de Deus, o paraíso, o jardim do Éden, e o pecado entrasse na raça humana. Quando você olha para o segundo Adão, você olha para Cristo, o sacrifício na cruz, alguém que foi fiel. Pai, é possível passar de mim este cálice? Não, não é possível. Jesus, quando estava orando, disse: todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Qual era a vontade de Jesus ali? Se ele falou: Pai, é possível, todavia não seja feita a minha vontade, a sua. Eu creio que a vontade de Jesus não era morrer naquela cruz. A vontade humana, de um ser humano. Eu não ia querer morrer no lugar de vocês. Vocês iam querer morrer no meu? Alguém aqui está disposto a dar a vida por mim? Tem alguém aí? Eu não estou disposto a dar minha vida por vocês. Mas Jesus está falando: Pai, é possível? Não, meu filho, não é. Então Jesus foi fiel, morreu naquela cruz por mim e por você. O apóstolo Paulo diz, pode ser que por um justo, uma pessoa muito boa, alguém se prontifique a morrer. Mas ninguém quer morrer pelo outro. Mas Jesus morreu por mim. O apóstolo Paulo está dizendo: sendo eu pecador. Então eu olho para o segundo Adão e lembro do sacrifício da cruz. Entenda que tudo
quando fala do primeiro, do pecado original e do sacrifício da cruz, você vai entender e compreender muito do que é dito no Novo Testamento. Jesus, quando vai usar muitas parábolas, várias parábolas, algumas delas, ele está se referindo ao pecado original e ao sacrifício que estava por vir. Os apóstolos, quando escrevem, eles falam do pecado original e do sacrifício de Cristo. Quando Jesus fala dos dois caminhos, né? A parábola dos dois caminhos, um caminho largo e o caminho estreito, a porta larga e a porta estreita, nada mais é do que o pecado original e a crucificação de Cristo. Tem muitas pessoas que dizem assim: vai para o inferno porque pratica a maldade, porque é um adúltero, é um ladrão, é um assassino. Mas porque ele é assim, nada mais é do que a consequência do pecado original na vida do homem. É a raiz do mal dentro do ser humano, levando ele a ser assim. Por isso ele vai para o inferno. Por isso que muitos estão dentro da igreja e não vão para o céu, porque ainda manifesta as coisas de Adão, do primeiro Adão, do pecado. O caminho estreito está falando daquele que recebe a Jesus, que vai passar pela porta, que não são muitos, infelizmente. Deus quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. E quando eu vou pelo caminho estreito, é um caminho de morte. É interessante, né? Aqui, a porta larga fala de um caminho de morte, separação de Deus. A cruz fala de morte também, mas de morte de quem? Do primeiro Adão dentro de mim, de você. A morte do pecado original dentro de nós, a raiz do mal que me leva a pecar. Jesus fala: quem quer vir após mim, toma a sua cruz e morra. Então, quando Jesus está usando parábola, os apóstolos estão usando parábola, algumas parábolas estão relacionadas ao pecado original e à crucificação. Para que eu possa viver a fidelidade de Deus, para que eu possa entrar nessa fidelidade, eu tenho que sair desse primeiro Adão, do pecado original, sair da morte eterna, da separação, para morrer, matar a velha natureza, para que a vida de Deus comece a reinar em mim. Vocês estão me entendendo, igreja? Amém? Então, o atributo de Deus de fidelidade. Jesus foi fiel até a morte. Deus foi fiel comigo e com você, mesmo que nós não merecíamos, mas Ele foi fiel. A Bíblia nos ensina que eu e você podemos ser infiel, mas Deus permanece fiel, porque Ele não pode mudar a sua natureza. Fidelidade. E Deus nos chama para nós sermos fiéis. Sair do primeiro Adão e entrar na crucificação, no segundo Adão, para nos tornarmos fiéis. É lindo quando você olha a parábola dos talentos. É lógico que a parábola está falando de talentos que Deus nos deu. Está lá. Deu para um 5 talentos, deu para outro 2 e para o último deu 1, ou 3, ou 1. E aí fala que o que ganhou 5 trabalhou, multiplicou. Jesus, quando veio, falou: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. O que ganhou 2 também trabalhou, multiplicou, servo bom e fiel. O que ganhou 1 e que enterrou e que não fez nada com ele, ele disse: servo mau e infiel. Vou tirar o que você tem, vou dar o que tem, e você será lançado no lugar de tormento, de ranger de dentes. Mateus 25 fala. A parábola. A infidelidade, ela gera morte. A infidelidade nos separa de Deus. Por isso ela é um dos atributos de doçura. Eu tenho que entender que Deus foi o fiel comigo quando eu não merecia a fidelidade dele.
Por isso Ele pode exigir de mim a fidelidade para com Ele. É igual no casamento. Deixa eu tomar uma aguinha. Nós trabalhamos, sempre amei trabalhar com casais, eu e a minha esposa. Já são anos ministrando casais, somos palestrantes de encontros de casais. Já realizei muitos encontros de casais. Até tenho o sonho de trazer para Guaratinguetá um encontro de casais nos modelos que nós temos no Rio de Janeiro, implantamos lá no Rio Grande do Sul, mas ainda não chegou o tempo, mas vai chegar. E nos encontros normalmente tem a palestra de perdão. Eu acho tremendo. Mas sabe o que eu acho tremendo? É quando um homem, não vou dizer que tenha que ser assim, mas normalmente quem perdoa a traição sempre é a mulher. Não é assim? O normal não deveria ter traição, mas quando tem, a mulher é mais propensa ao perdão, o homem não é. Mas eu conheci um casal de pastores, muito amigo nosso, que eles foram dar o testemunho a primeira vez. Gente, eu fiquei, ele que foi traído e ele que perdoou a sua esposa. Ele sofreu o dolo, ele que foi vítima, mas ele decidiu perdoá-la e manter o relacionamento, o casamento, conforme Deus queria. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Eu e você somos infiéis. Éramos infiéis, porque a partir do nosso dia, do dia que aceitamos a Jesus, que nascemos de novo, nos tornamos fiéis, amém? Mas nós fomos infiéis. E Deus decidiu sacrificar o que tinha de melhor, mesmo eu sendo infiel. Por isso o atributo de maior doçura, de conforto. Eu era pecador, falível, infiel, e Deus decide sacrificar o seu filho para provar a sua fidelidade para comigo. E como não bastasse, ele ainda faz uma aliança. No dia da última ceia, que Jesus está ceando, falando para os seus discípulos, representando a igreja, ele diz: este é o cálice da nova aliança. Aliança fala de fidelidade. O que é aliança? Aliança é tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. Quando nós vamos casar, que você chega lá no cartório, você pode escolher, né? O regime de separação de bens, o regime de comunhão parcial de bens e o regime de comunhão universal de bens. Acho que é isso. O de comunhão universal significa que tudo que você adquiriu antes do casamento passa a ser dos dois, casando. Comunhão universal é o antes e o que adquire depois. O comunhão parcial é aquilo que vocês adquirem a partir do momento que casou. Você constrói uma vida junto. A partir dali, tudo que se constrói é dos dois. Tanto é que na comunhão parcial, o cônjuge não tem direito à herança do outro cônjuge. Ele não tem direito. É lógico que por viver junto, se dão bem, vai acabar desfrutando, mas não tem direito. Na comunhão universal, ele tem direito. Eu, quando fui casar, eu casei na parcial, porque nem eu e nem minha esposa tínhamos herança antes, né? Então, amor, vamos na parcial. Mas, biblicamente, o correto seria a comunhão universal. Porque Jesus, quando faz a aliança, ele diz o seguinte: tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. Fidelidade. Eu vou te dar vida, vou te dar saúde, vou te fazer prosperar, vou acabar com a morte na tua vida, vou te dar um reino eterno. E você vai me dar o quê? Aí eu olho para Jesus e digo: vou te dar todo o meu pecado, que é o que eu tenho para dar.
Você acha justo esta aliança? Mas foi isso que Jesus fez, por causa da sua fidelidade. Ele me deu tudo o que ele tinha, para que eu desse tudo para ele o que eu tinha. O que eu tinha? Pecado, morte, maldição. Ele levou, não está escrito lá que Cristo levou sobre si os meus pecados, as minhas maldições, as minhas enfermidades, aliança de fidelidade, e ele é fiel na aliança. Ele cumpre o que prometeu. Aí eu me lembro daquele cântico antigo, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz. Se eu cantar, os meus filhos já falariam assim: pai, fica quieto, senão todo mundo sai correndo. Não canto bem, minha esposa canta, eu só canto no chuveiro e assim mesmo, às vezes ainda, olha só Jesus, pastor. Mas tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Fidelidade. Vocês estão entendendo o que é fidelidade? Queridos, e essa fidelidade é algo tão sublime, tão maravilhoso, tão tremendo nas nossas vidas, que nós precisamos compreender. Quando Paulo está falando do primeiro Adão, ele está falando da desobediência. Quando ele fala do segundo ele fala da obediência, da fidelidade. O que muitas pessoas não entendem, as pessoas tentam criar maneiras de ser salvas, de ir para o céu, né? As igrejas inventam, surge um monte de igrejas com um monte de coisa, né? Até inventando. Queridos, só existe um jeito de ir para o céu, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ser fiel a Ele. Religião não salva, igreja não salva, doutrina não salva. O que salva é a tua fidelidade, porque quando você é fiel, você está disposto a obedecer quem lhe mandou, quem manda em você. Quando eu aceitei a Jesus, eu estou fazendo uma aliança. A Bíblia diz que eu tenho que ser servo. Servo tem direito a alguma coisa? Nada. A minha igreja não salva ninguém. A minha apóstola não salva ninguém. Quem morreu foi Jesus. E ele diz que quando eu o recebo como Senhor, olha só, Senhor e Salvador, eu tenho direito à vida eterna, mas ele exige de mim fidelidade. E a fidelidade exige que eu morra, que a natureza do velho Adão, do velho homem, morra em mim, para que eu viva a natureza divina. Não é a lei da física que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Se velho Adão continua reinando dentro de mim, significa que eu não morri ainda. Não tem como a vida de Deus se manifestar, a fidelidade de Deus se manifestar. A velha natureza tem que morrer para a nova entrar. É aliança. Aliança é isso, tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Ele só me deu coisas boas e eu não tenho nada para dar para ele. Só as maldições, o pecado. Mas ele decidiu se aliançar, ser fiel. Aí ele diz assim: Sérgio, vem cá, seja fiel. E aí que vem o grande questão da fidelidade. É que quando eu me movo na fidelidade, eu movo o coração de Deus. O que as pessoas não entendem é que quando eu sou infiel, eu estou me afastando de Deus. Mas quando eu sou fiel, eu movo o coração de Deus. Vocês querem verem bem? Gente, quando Deus me falou essa palavra, eu falava assim: Senhor, eu não quero pregar sobre isso. Eu fui meio rebelde. Vou dizer por quê. Final do ano passado, mês de novembro ali, Deus falou: você vai ministrar sobre a minha fidelidade todo mês de dezembro. O que eu estou falando para vocês aqui hoje não é o que eu ministrei na minha igreja sobre fidelidade, mas foi tanta coisa que Deus ministrou meu coração, que jorra
Assim, hoje mesmo eu estava pesquisando, a minha esposa falou assim, você vai pregar sobre o quê? Fidelidade. Ela de novo, eu falei, mas amor, ouve isso. Ela falou, você não disse isso lá. Eu falei, eu sei, é porque é para lá. Olha só, eu estava passando um momento difícil na nossa vida. Não conjugal, um momento financeiro difícil. A minha mãe, em julho, minha mãe começou a passar mal. Minha mãe tem 86 anos. Meu pai também 86. A diferença é de meses um do outro. Minha mãe foi internada, ia para o hospital, para o pronto-socorro, saía do pronto-socorro, ia para o pronto-socorro, voltava para o pronto-socorro. E é só eu e a minha irmã. Então eu tinha que ir para Taubaté toda semana ajudar a minha irmã a descansar um pouco. E aí eu e a minha esposa cuidar da minha mãe. Nisso meu pai começa a passar mal, por não conseguir ajudar a minha mãe, porque pela idade eu já não conseguia pegar minha mãe, já não conseguia estar ajudando, então ele ficava impaciente. Sempre foi um homem muito ativo, muito trabalhador, e se viu impotente aos 86 anos. E aí, a minha mãe, não sei se foi ali no meado de setembro, minha mãe tem um AVC isquêmico. Minha mãe fica paralisada em cima de uma cama. Vocês estão filmando, né? Tem que controlar aqui um pouco. Minha mãe fica paralisada em cima de uma cama. Minha irmã me liga 7 horas da manhã de um domingo. Eu tomo um susto, porque a minha irmã nunca me liga cedo assim. Eu já estava acordado, falando com Deus na cama mesmo ali. Quando eu olhei minha irmã, eu tomei um susto. Falei, minha mãe... Já vem o pensamento, minha mãe partiu. Aí a minha irmã se acalma, calma que não é nada sério. Não, a nossa mãe caiu, levantou da cama e caiu. E está na cama e não consegue se mexer. Ai, Jesus da glória. Eu levantei, toquei para Taubaté e fui para lá. Aí começamos a correr atrás de médicos, especialistas, que se você vai esperar pelo atendimento do SUS é complicado. Fomos pagar exames médicos, consultas particulares, fomos pagar fisioterapeuta para ela. Ou seja, foi-se o que tinha e o que não tinha. Foi. E num desses dias, para ficar legal o negócio, eu estou indo para Taubaté e o motor do carro se funde. Eu fico sem carro, que é o carro de trabalhar, então o meu trabalho fica reduzido, que eu sou autônomo, não posso trabalhar direito, tenho que trabalhar aonde dá para ir de Uber, porque nem todo Uber aceita levar ferramentas. Então, a coisa ficou feia. Eu falei assim, Senhor... Aí sabe o que me vinha à mente? Eu falava assim, isso é brincadeira, Deus. Vinha aquela música, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que o gado suma dos currais, ou seja, ainda que todos os recursos humanos acabem, é isso que Deus está falando, é o que tinha acontecido comigo. O autor diz assim, toda vida... Você sabe qual é a palavra no original de alegrarei? Você sabe? Eu falei assim, Deus, como eu sabia, eu falei assim, Deus, o Senhor está brincando comigo, né? Ele, não estou brincando. Você sabe qual é o original do alegrarei? Toda vida me alegrarei. Cadê os músicos aqui, né? Tá. Sabe qual é a palavra original, pastor? A palavra no original, no alegrarei, é isso, ó. Aleluia! Eu me alegro em ti, Senhor. Tu és lindo, tu és belo, tu és maravilhoso. É isso que significa alegrarei. Com rodopios e danças. Eu falei, brincadeira. Não. Toda vida vou dançar, vou celebrar, vou me alegrar, vou gritar, vou pular, ainda que tudo falte. Por quê? Porque Deus é
fiel. Eu olhava assim, Senhor, Ele é, mas é. O que o autor, ali em Abacuque está dizendo, ainda que todos os recursos humanos se acabem, porque está falando da provisão da época, gado, os celeiros, a videira, está falando do que era a provisão da época. Ele está falando, ainda que a sua provisão humana acabe, você tem que se alegrar em mim, porque eu sou fiel. Aí Deus, no final de novembro, vem com essa e fala, você vai pregar da minha fidelidade. Eu falei, Senhor. Aí Ele, eu vou te mostrar a minha fidelidade. Eu, tá bom, Senhor. Queridos, o primeiro domingo de dezembro que eu fui pregar, eu não preguei. Foi uma unção naquele lugar. Eu até brinquei com os músicos, acho que vocês nunca tocaram tanto na vida, que foi o louvor normal e depois foi o louvor profético, foi o mover de Deus. Eu não preguei aquele dia. Queridos, Deus fez um milagre. Apareceu recursos para eu comprar um motor. Tive que ir atrás de um motor usado, mas achei um de excelência. Teve uma pessoa que nos ligou e falou, pastor, você já resolveu? Eu falei, não resolvi. Me dá o seu Pix. Mandou uma oferta. E era meu aniversário ainda, gente, que coisa de Deus. Mandou um Pix no valor do motor e uma oferta de presente de aniversário. A minha mãe acordou um dia, a minha esposa estava lá ajudando ela esse dia. Estava lá ajudando a minha mãe, minha esposa foi para lá para substituir a minha irmã. E aí, a minha esposa olha assim, está preparando o café da manhã da minha mãe, vê que a minha mãe sentou. Ela não tinha sentado todos esses meses. Ela sentou. Aí a Márcia passou assim. A Márcia chama a sogra dela, no caso a minha mãe, de mãe. Mãe, tudo bem? Sim, estou bem. Daqui a pouco, quando a Márcia olha, que traz ela para tomar café, ela termina o café. E minha mãe diz assim, essa noite, Jesus apareceu para mim e mandou que hoje eu levantasse e andasse. Aí minha mãe se levantou daquela cadeira e foi caminhando até o portão, até a rua, sem ninguém segurar, depois de meses em cima de uma cama sem andar. Porque Deus é fiel. Quando você responde à fidelidade de Deus, Deus se move. Quando Deus chama Abraão, Ele fala para que Abraão, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão sabia para onde ia? Qual é a ordem de Deus? Sair. O que Abraão faz? Sair. O que ele está fazendo? Ele está respondendo à fidelidade. Quando você responde à fidelidade, Deus se move. Deus se move. Gente, lá está Abraão, aí vem Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Abraão, vou te abençoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 13, ele diz assim, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Um mover na fidelidade, a obediência à fidelidade, desencadeou uma série de bênçãos, moveu o coração de Deus. Aí eu fui pesquisar, Abraão foi abençoado em quê?
Se as bênçãos dele vai chegar até mim, eu tenho que saber que bênçãos são essas. Quando você vai ler Gênesis e a história de Abraão, você vê que Abraão foi abençoado no espiritual, um homem que tinha intimidade com Deus, falava com Deus. Abraão foi abençoado no emocional, teve suas emoções curadas, seus emocional sarados. Abraão foi abençoado no físico. Imagine um homem caminhar pelo deserto todo, sair com seu filho de um lado para o outro, passear, andar, guerrear, entrar em guerra e sair de guerra, e nada de doença naquele homem. Então as bênçãos de Abraão são espirituais, emocionais, físicas. E a quarta é a bênção da prosperidade. Abraão foi próspero. Muito dinheiro. Olha bem, o mover de um homem na fidelidade de Deus. E aí Deus foi tão, porque fala assim, ó, Abraão, o seu mover na minha fidelidade foi tão grande, que as bênçãos que eu estou te dando vai chegar para os outros. Por quê? Porque aquele homem foi o homem que não negou. Imagina, gente, quem é pai aqui? Os pais e mães aí, levantam as mãos aí. Aleluia. Imagine Deus chegar para você e diz assim, pega o seu filho e sacrifica ele agora. Aí Abraão sai para cá. Gente, eu acho a fé, porque a fé e a fidelidade caminham junto. Elas são alguns autores, eu estava lendo, achei muito. Eu não vou entrar em tudo, porque, como eu disse, foi muita coisa que Deus ministrou ao meu coração esses meses. Fidelidade e fé, elas é a mesma raiz da palavra. Fé e fidelidade é praticamente a mesma coisa. Você se move na fé porque você crê na fidelidade. Mas deixa assim. E aí, aquele homem olha, caminha, ele olha e fala assim para os seus servos, olha, eu e o menino vamos ali fazer o quê? Adorar. E já? Mas ele não ia matar o filho. Mas ele está dizendo que eu vou ali adorar com Isaac e já voltamos. Aí ele diz, porque aí o apóstolo Paulo, depois nós vamos entender, né? Porque Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Fidelidade. Por que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos? Vou te dizer, lembra que eu falei no início que quando você olha para a cruz, você fala de aliança. Abraão tinha o que com Deus? Uma aliança. E o Deus que disse para Abraão que de Isaac viria uma grande multidão, não poderia mentir, não poderia quebrar a aliança, não poderia ser infiel. Ele tinha a obrigação de ressuscitar Isaac para a promessa se cumprir. Abraão se move na aliança, na fidelidade. Vamos lá, eu e o meu filho vamos ali adorar e já volto. Isaac olha para Abraão e diz, pai, estou vendo a lenha, estou vendo a faca, estou vendo o fogo, cadê o sacrifício? Aí entra a primeira vez que aparece a palavra no original, Yahvé Jiré, Deus proverá para si um cordeiro. O mover na fidelidade. E aí, lá vai aquele homem, quando vai sacrificar Isaac, Deus intervém. E aí Deus fala assim, porque você não me negaste o teu único filho, eu não posso negar o meu. Uau! Fidelidade. Quer ver outro exemplo de mover na fidelidade que move Deus? Quando Deus chama José, José é traído pelos irmãos, vendido como escravo, vai para a casa de Potifar. Potifar vê que Deus abençoa tudo que José põe a mão, prospera. Aí Potifar chega para José e diz, José, olha, de tudo na minha casa você pode governar, tocar, administrar, menos na minha esposa.
a esposa de Potifar tenta agarrar José. É interessante a resposta de José. José não fala assim, ele fala, lógico, no início, o meu senhor não quer. Mas a resposta principal de José foi assim: por acaso pecaria eu contra Deus? Um cara que já tinha perdido tudo, família, era escravo, o que impedia ele de trair ali naquele momento? Aí que eu digo, você tem que sair do velho Adão, da rebeldia, do pecado, da infidelidade, e você tem que vir para o novo Adão, matar o velho Adão para viver as bênçãos do novo Adão. O que impediu José de pecar? A fidelidade dele, a aliança. Ele ouviu o pai dele dizer todos os dias. Deus chamou Abraão, seu avô, e contava a história era passada de geração a geração, e ele falava: Deus fez uma aliança com o seu bisavô, né? Isaac, Jacó, com o seu bisavô. Deus fez uma aliança com Abraão, seu bisavô. Deus fez uma aliança com o seu avô, o meu pai Isaac. Deus fez uma aliança comigo. E José cresceu ouvindo isso, escutando a aliança de Deus, a fidelidade de Deus. Quando ele chega diante de uma situação, ele diz: por acaso pecaria eu contra a fidelidade do meu Deus? E como Deus pode ser fiel, você vivendo num pleno deserto, onde seus irmãos te abandonaram, te venderam como escravo, e mesmo assim você olha e diz: Deus é fiel, não vou pecar. Matou a velha natureza. Fidelidade, você move o coração de Deus. E Deus se move. É só você responder a fidelidade. É só você responder o que Deus lhe mandou fazer. Queridos, eu não entendo quantas pessoas recebem palavras proféticas de bênção e não se move nelas, e quer que Deus faça. Não vai fazer enquanto você não se mover. Não vai. Eu vou fazer 28 anos, 28. Foi em 94 que eu saí do Rio de Janeiro. 29, né? Esse ano eu faço 29. 29 anos de ministério. Deus falou para mim: sai. Eu estava falando para o pastor hoje, o meu sonho era ser engenheiro elétrico. Tinha feito Senai na minha adolescência, fiz vários cursos Senai, me apaixonei por elétrica. Aí Deus fala assim para mim: não é isso que eu quero. Eu tinha 18 para 19 anos, num culto de missões na igreja batista lá do Rio de Janeiro, primeira igreja batista de Nova Esperança. E no culto de missões, Deus fala para mim: não, eu quero você na minha obra. Eu não entendia a totalidade do que Deus queria. E aí, o pastor que estava pastoreando a nossa igreja naquele período, ele tinha pastoreado lá no Rio Grande do Sul e sabia da dificuldade dos gaúchos, do evangelho lá. Na época era o segundo estado menos evangelizado do Brasil e o primeiro estado em maior índice de macumbaria e feitiçaria do Brasil, mais do que a Bahia, só para você ter uma ideia. E ele faz uma parceria para treinar alguns membros da igreja e mandar lá nos períodos de férias e tudo, para ajudar na evangelização. Eu fui voluntário. Eu trabalhava e falei: pastor, eu vou sair de férias e quero ir. Um mês antes de eu viajar, eu fui mandado embora. Falei: vou ficar 2 meses lá. Meu plano. Eu estou fora do Rio de Janeiro 28 anos. Deus só falou a primeira parte. Eu fui como voluntário porque eu tinha uma palavra. Eu queria saber como era o campo missionário.
Eu me movi, Deus falou, falei assim, então tem que conhecer para saber o que é que eu vou fazer. Em cima de uma palavra eu me movi. Eu digo para os meus filhos, não se preocupem. Para cada etapa da vida de vocês, Deus vai mandar o recurso que eu preciso dar para vocês. Chegou a faculdade da minha filha, lá estavam os recursos. A única coisa, a minha filha faz uma escola, faz uma faculdade particular. A única coisa que eu ajudo ela é pagar a van. Para cada etapa, o Deus que chamou, que mandou me mover na fidelidade dele, tem que honrar o que ele falou. Quando você se move, Deus se move. Não adianta, se você tem uma palavra e não se move, você quer que Deus age, ele não vai agir, porque ele já te deu o primeiro passo. Se Abraão ficasse parado lá, Deus ia ter que levantar outro. Abraão se moveu com uma simples palavra, sai. José se moveu numa palavra que Deus tinha dado, de um sonho que Deus tinha dado para ele. Você tem que se mover. Interessante, José não foi para o Egito só para salvar a família dele. José foi para o Egito para que o Messias pudesse vir. Se você for olhar o propósito de José, e ele entende, por acaso trairia eu, meu Deus, pecaria contra o meu Deus? Por causa disso, ele salvou a sua família, que se tornou a nação de Israel, que veio o Messias. Olha que propósito. Mas você tem que se mover no primeiro passo. Quando Deus falar, se mova. Tem gente que fica esperando, não, tem que vir anjo do céu, tem que cair fogo, coluna, saraiva aqui. Se eu não vir 20 anjos, eu não me movo. Então, que Deus é esse que você serve, que você não confia na palavra dele? Vocês estão entendendo a fidelidade? O pastor disse o meu tempo aqui, eu vou procurar cumprir aqui. Queridos, meu coração, fidelidade, quando eu vi, eu vivi fidelidade, então, fidelidade de Deus, é o que o meu coração borbulha nesse tempo. Eu quero concluir. Então você já sabe que quando você dá o primeiro passo na fidelidade, Deus se move. Segunda coisa então que eu vou concluir, eu tinha várias coisas aqui, mas vou parar nessa pelo nosso tempo. Quando você se move na fidelidade, você ativa o poder de Deus. O sobrenatural tem que vir. Tem que acontecer. Quando você olha para a história, que todos que se moveram em cima da fidelidade, uma palavra de fidelidade, o sobrenatural aconteceu. O mover veio, o milagre aconteceu. Jesus veio ao mundo por causa de José. Aliás, lógico, tem toda uma história, mas vamos focar nele. Porque ele foi fiel, se tornou administrador, salvou a sua família, salvou os 12 filhos, que se tornou as 12 tribos, que se tornou a nação de Israel, para o Messias vir. Lá está Davi. Gente, eu amo. Todo mundo com medo de um gigante. Todo mundo com medo de um gigante. Tem um papel, por favor? Tem aqui? Posso usar isso aqui? Aqui botaram chique. Obrigado. Gente, eu transpiro muito. E aí? Lá está Davi, todo mundo com medo do gigante, o exército, Saul. Lá vem um ruivozinho, 1,5 metro, a Bíblia diz que ele era bonito. Eu acho que ele era um excelente partido, né? 1,5 metro, ruivo, bonito, pastor de ovelhas. Gente, eu acho interessante as pessoas brigarem por ser pastor. Nesses anos de ministério eu vi tantas divisões de líderes que queriam o lugar do pastor,
para ser pastor. Eu falo assim, quer ser pastor? Se alguém chegar para mim, eu quero, assume. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ser você seja eu, assume o ministério que eu vou trabalhar na empresa onde você trabalha, eu acho que vai ser bem melhor. Porque ser pastor não é nada. Você sabia que pastor na cultura de Israel não é nada? Nada, 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 nada. Pastor de ovelhas. Lá vem um pastorzinho de 1,5 metro que não valia nada. Na cultura era isso, mas diante de Deus valia tudo. Davi usa uma expressão interessante. Quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Gente, quando Davi fala isso, o que Davi está falando? Vou traduzir. Quem é este aí que está afrontando o exército do Deus vivo, cuja esse Deus tem uma aliança com este povo? Quando Davi fala quem é este incircunciso, Davi está falando o quê? Que ele é circunciso. Porque o sinal da aliança de Deus com Abraão, da aliança abraâmica, era fazer a circuncisão. Davi está dizendo, ele não tem aliança, eu tenho. Eu tenho a fidelidade de Deus, ele não tem. E aí ele chega lá e diz assim, ninguém vai lutar, os irmãos dele zombam, o pessoal zomba dele, Saul tenta dar armadura para ele, ele não quer. Pega 5 pedras lisas do rio, bota no seu bornazinho e vai. Golias ofende, fala mal dele. Quem é esse daí? Estão mandando criança. Aí Davi olha para ele e diz assim, hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça. Aí eu estou falando com a minha linguagem. Vou cortar a sua cabeça e as aves vão comer o seu cadáver. Quando você se move na fidelidade, o poder de Deus é liberado. Uma única pedra derruba um homem de mais ou menos 3 metros de altura. Uma única pedra. Poder de Deus. E assim você vai olhando ao longo da história. Abraão mesmo, quantas guerras ele entrou. Lá tem um treino que Abraão saiu em guerra contra 5 reis pela fidelidade de Deus, voltou rico, e ainda diz que ele deu a oferta, o seu dízimo. Ele deu o seu dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque. Foi tamanha riqueza que ele voltou, que ele dizimou. A fidelidade move o poder de Deus. José, gente, Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar, ninguém consegue saber. Aí o copeiro que lembra, lá na prisão, teve um homem que interpretou tudo que ele falou, aconteceu, o padeiro morreu, o copeiro, eu estou aqui vivo, aconteceu, chama esse homem lá. Lá vem um presidiário, um encarcerado, para estar diante da maior autoridade do mundo antigo, interpretar um sonho e ouvir desta maior autoridade do mundo. Por acaso teria alguém mais ajuizado, mais capaz para fazer tudo isso do que este homem, de um prisioneiro a governador do Egito? O mover na fidelidade atrai o poder de Deus, libera o poder de Deus. E nós poderíamos falar, mas vamos concluir em Jesus. Quando Jesus sobe naquela cruz, porque eu quero concluir nele, porque eu quero que você entenda uma coisa muito importante esta noite.
Aquele homem que sobe naquela cruz, Jesus, o Filho do Deus vivo. É possível mais água? Aquele homem, ele sobe naquela cruz, ele primeiro pergunta: é possível? Não, não é. Olha como a obediência libera poder. Aquele homem vai subir naquela cruz, Jesus, ele sobe naquela cruz, crucificado, morto e sepultado. Por que que ao terceiro dia ele ressuscita? Diga assim: por causa da fidelidade. Da fidelidade. Levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ao terceiro dia, por causa da fidelidade, diga assim: fidelidade. Diga assim: fidelidade respondendo a fidelidade. Diga: fidelidade respondendo a fidelidade. Melhor, diga assim: a minha fidelidade respondendo a fidelidade de Deus. É a minha fidelidade respondendo. Jesus respondeu a fidelidade de Deus. Ele naquela cruz, porque lá no concílio eterno já havia sido decidido, quando se reuniu a Trindade, Deus estabeleceu que Jesus tinha que morrer naquela cruz, era destino dele, era propósito dele, ele tinha que cumprir, e por ele ser fiel até a morte, morte de cruz, ele morre e é sepultado, mas ao terceiro dia, Deus olha assim e diz: Espírito Santo. Eu estou imaginando a cena. Eu gosto às vezes de ler algumas coisas e tentar visualizar, entender, imaginar. Deus olha assim: Espírito Santo, chega, basta, acabou. Jesus cumpriu todos os requisitos. Quando ele ressuscita, que Maria vem, ele diz para as mulheres: não me toca, que eu ainda não subi ao Pai. Ele precisava apresentar o sacrifício ao Pai. E aí lá vem Jesus, lá vem o Espírito de vida. Deus fala: acabou, chega, está na hora do meu filho ressuscitar. O Espírito de vida corta os céus, o Espírito de vida vem, adentra as regiões do Hades, a região da morte, e vai naquele corpo moribundo, vai naquele homem morto, e penetra na vida dele, entra o Espírito de vida, e na mesma hora, no terceiro dia, no arraiar do terceiro dia, nas primeiras horas do terceiro dia, o poder de vida ressuscita a Jesus dentre os mortos, por causa da fidelidade. E por que eu quero parar aqui? Porque eu quero que você entenda que o mesmo poder, diga assim: o mesmo poder, diga com convicção: o mesmo poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, quando eu me movo nessa fidelidade, é o mesmo poder de vida que é liberado sobre mim. Amém, igreja? É o mesmo poder, a mesma unção, o mesmo Espírito. Quando eu me movo na fidelidade, quando eu respondo à fidelidade, Deus é obrigado. Você vai falar: mas Deus é obrigado? Porque Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Ele é obrigado. Quando você se move, gente, eu falo: Deus, o Senhor é maravilhoso.
Porque o Senhor se obriga a se mover quando eu me movo na tua fidelidade. O Senhor não tinha obrigação nenhuma, mas o Senhor decidiu. Que lindo, que tremendo, Deus, eu não merecia, mas o Senhor decidiu me dar poder. Eu não merecia, mas o Senhor decidiu me curar. Eu não merecia, mas o Senhor decidiu me ressuscitar, matar em mim a velha natureza. O Senhor decidiu. Quando eu respondo a fidelidade. Fidelidade. Igreja, mova-se nessa fidelidade. Se você está enfermo, Deus é poderoso para curar, se mova. A Bíblia diz lá em Isaías 53, porque Ele já levou sobre si as nossas dores, nosso castigo, pelas suas pisaduras fomos sarados. É a fidelidade. Você só precisa responder, ter fé, acreditar, se mover nessa fidelidade. Amém. Vamos ficar em pé. Oh, xerecanterebaxe. Oh, xerecantorobaraiere xerecorobaxe. Oh, Espírito do Deus vivo, Espírito de vida. Oh, mova-se nessa fidelidade. Responda a fidelidade de Deus.